Hoje eu vou mostrar para vocês quanto que eu já ganhei com os meus canais do YouTube e por que eu recomendo que você, enquanto freelancer, também tenha um projeto pessoal seu que seja monetizável. Fala meus freelas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Freelancer. Eu sou o Victor Pinho e no vídeo de hoje eu vou contar para vocês a minha estratégia que eu utilizei ao longo da minha carreira para ter mais fontes de rendas e não depender exclusivamente dos clientes. Mas antes de irmos para o vídeo, se essas dicas estão te ajudando, deixa o seu like, inscreva-se no canal e ativa o sininho, porque aqui toda semana a gente traz conteúdo sobre o mundo freelancer. Bom, quando eu comecei como freelancer, se você também já tentou prestar serviços online, você vai se identificar. Eu criei os meus anúncios, selecionei algumas habilidades ali minhas pessoais ou aperfeiçoei elas e criei os anúncios lá para tentar ganhar algum dinheiro online. No primeiro mês, apareceu, sei lá, uns 2 clientes. No segundo mês, apareceu uns 5. E assim sucessivamente até eu construir a minha carreira. Isso levou tempo, levou esforço e levou dedicação. No entanto, depois de 3 anos como freelancer, por mais que eu já estivesse bem estabelecido em relação a quando eu comecei e tivesse alguns clientes recorrentes que já me garantiam uma receita ali considerável, a ponto de eu não precisar fazer outra coisa além de ser freelancer, eu ficava pensando em outras formas de monetizar minhas habilidades que não dependessem exclusivamente dos clientes. Porque assim, por mais que você seja um freelancer bom naquilo que você faz, você eventualmente vai ficar um dia meio que à toa. Por exemplo, hoje aqui eu tenho uma dublagem para fazer. Assim, é um serviço que me paga muito bem, tá? Já é uns R$250 fácil ali só naquela dublagem. Só que ainda assim é um serviço que eu demoro 2 horas para fazer. Então, o que eu faço no resto do meu dia? Eu tenho os meus canais no YouTube, eu crio conteúdo e não fico esperando aparecer cliente. Mas antes de eu já ter os canais consolidados e tudo mais, essa ideia surgiu porque eu trabalho principalmente com a minha voz atualmente. E desde o início foi a minha principal habilidade que eu monetizei enquanto freelancer. Em um determinado momento, eu conheci o meu sócio, que na verdade era o meu cliente. Ele basicamente tinha um canal no YouTube e eu fazia a voz do canal dele. Então ele mandava o roteiro, eu fazia a narração e eu fiz muitas narrações para ele, até que chegou em um determinado momento e eu virei e falei para ele: cara, o que você acha da gente criar um canal junto? Porque nesse ponto da minha carreira, com 3 anos de freelancer, eu já estava procurando alguns projetos pessoais para que eu pudesse me dedicar além dos clientes. Porque, no geral, a gente sempre quer se dedicar a algo que é nosso, certo? Assim, por mais que o freelance ainda me dê mais dinheiro do que os canais do YouTube, os canais do YouTube eventualmente se tornaram uma receita significativa na minha vida. Então, o meu sócio foi lá e topou a ideia. A gente começou o canal há mais ou menos 3 anos atrás. E depois disso, a gente começou a expandir o canal. Então, qual que foi a nossa estratégia? A gente pegava o vídeo que a gente já fez em português, só mandava o roteiro para outro locutor em outra língua, traduzir e narrar ele. Então a gente fez isso primeiro com o canal em espanhol, depois o canal em inglês e depois o canal em francês, que é um dos últimos. Então, dessa forma, a gente estava monetizando o nosso conteúdo, não só em português, mas em mais 3 línguas diferentes, potencializando ainda mais os nossos ganhos. Só que o YouTube não é a única forma de você monetizar suas habilidades. E não é porque você não trabalha com narração que você não possa agregar num canal do YouTube. É por isso que é importante que você tenha parcerias estratégicas. Se eu não tivesse conhecido meu sócio, dificilmente eu teria uma renda significativa no YouTube, porque eu ainda estaria me dedicando ao freelance e eu teria que equilibrar as duas coisas, igual eu equilibro atualmente. Mas o nosso canal tem uma qualidade de roteiro, edição de conteúdo que é muito grande. Então eu sozinho jamais conseguiria fazer um canal desse sozinho. Foi por isso que foi muito importante para mim ter o meu sócio, essa parceria estratégica, que fez com que a gente somasse as nossas habilidades e criasse as nossas redes de canais. Mas, por exemplo, você às vezes mexe com roteiro, tradução e adaptação de conteúdo, certo? Então, ou você pode trabalhar como roteirista de um canal pessoal seu, e aí encontrar outros parceiros, que seja editor de vídeo, alguém para fazer a voz, ou então utilizar vozes artificiais, por que não? A tecnologia está aí para usar, enfim, para o bem ou para o mal, né? E dessa forma você utilizaria sua habilidade de escrita para um canal pessoal. Só que também você pode ter um blog. Sim, gente, sites, blogs ainda existem e eles geram receita igual ao YouTube. Tanto é que a plataforma de pagamento é a mesma, que é o Google AdSense. Então, se você tem um blog que tem tráfego de pessoas,
você consegue colocar anúncios e as pessoas vendo os seus anúncios vão te gerar uma receita e você vai tirar todo mês ali também uma receita em dólar usando suas habilidades de escrita. E mesmo que você não seja um cara da escrita, hoje em dia com as inteligências artificiais como ChatGPT, Gemini, você consegue escrever facilmente sobre algum tema que você domina, que você gosta, e também gerar uma receita sem necessariamente ser um canal do YouTube, sem precisar aparecer. Ou então você é um design, aí você junta força com as pessoas e você faz as thumbs do canal. Mas além do YouTube, além do blog, você também tem opções como o TikTok, que também é uma plataforma que é facilmente monetizável, é um conteúdo fácil de se produzir, você fazendo parceria com outras pessoas ou não. Eu, por exemplo, atualmente, eu tenho um podcast também. No Brasil, os podcasts ainda não são monetizados, eles meio que estão selecionando as pessoas a dedo para fazer um teste para depois liberar a monetização para todo mundo. Ainda assim, eu tenho um podcast relativamente grande que já está quase batendo na régua ali que eu percebo das pessoas que foram convidadas. E, eventualmente, esse podcast também vai se monetizar e era uma coisa que eu já estava pensando muito a longo prazo. Eu criei o podcast há 2 anos atrás e ele vai me gerar receita provavelmente daqui a 1 ano. Quando o Spotify abaixar um pouquinho a régua, eu bater na régua das pessoas que eles estão selecionando para monetizar o podcast, às vezes você está assistindo esse vídeo daqui a 1 ano e já monetizou para todo mundo igual no YouTube. Então já está mais fácil ainda. Então esses são só alguns exemplos de formas que você consegue monetizar as suas habilidades. Enfim, essas são apenas 4 ideias que eu trouxe para vocês aqui de monetizar suas habilidades, de forma que você não precise ficar dependendo dos clientes o tempo todo. E por que isso foi muito importante na minha carreira como freelancer? Porque chegava o dia que eu não tinha um serviço para fazer, eu me dedicava aos canais. Sempre tinha alguma coisa para fazer ali nos canais e continuar me gerando receita a longo prazo. Sem contar que quando você tem outras fontes de renda, você consegue negociar com mais segurança os seus valores. Isso é imprescindível. Por exemplo, os canais do YouTube, facilmente eles garantem todas as minhas despesas físicas, como aluguel, condomínio e até mercado. E isso faz com que eu fique tranquilo a ponto de bater o pé e falar com o cliente, não, esse aqui é o meu preço, se você não quiser, tudo bem. E ele aceitar ou não o serviço não vai fazer diferença significativa nos meus ganhos daquele mês. Então, quando os canais começaram a gerar dinheiro e eu comecei a ter uma nova fonte de renda, aí sim o meu preço como freelancer aumentou ainda mais. Então, você pode pensar que eu dividi a minha atenção, que eu passei a me dedicar menos ao freelancer. Não, eu passei a ganhar mais como freelancer e a trabalhar menos como freelancer. Porque dessa forma eu negociava o meu preço na faixa que eu queria, aceitava quem queria e assim o nível dos meus clientes foi subindo eventualmente ao ponto de que eu passei a ganhar muito mais do que quando eu não tinha os canais do YouTube. Obviamente que as minhas habilidades também foram evoluindo e os canais também foram imprescindíveis para aumentar minhas habilidades como narrador, como apresentador, como editor de vídeo. Então, tudo meio que se somou. Então, os benefícios só tem a agregar na sua carreira como freelancer. Então, além de você ter mais uma fonte de renda e não ficar à mercê dos clientes e do mercado, você também aprimora suas habilidades e você também aumenta o valor do seu serviço, porque você já tem uma outra fonte de renda que não vai te deixar completamente na mão no mês de baixa. Entendeu por que eu acho imprescindível que você tenha um projeto que seja só seu? Bom, então agora eu vou provar por A mais B para vocês quanto que já ganhamos, eu e meu sócio. Tanto é que essa parceria com meu sócio, ela se tornou algo meio que para a vida toda e para todos os projetos do YouTube. Tanto é que por mais que eu roteirize, apresente, edite os vídeos por aqui, é ele quem publica, faz o SEO. Então, até aqui no canal O Freelancer, ele continua sendo meu sócio. Então, é uma parceria estratégica que fez muito bem para minha carreira ao longo do tempo. E eu recomendo que você também faça algo parecido, tá? Bom, então agora, de fato, eu vou mostrar para vocês quanto que nós já ganhamos nos nossos canais do YouTube, para vocês verem aí se tem uma relação custo-benefício interessante, tá? Primeiro, o TEDplay, que é o nosso primeiro e maior canal do YouTube. Como eu já disse, começamos há 3 anos atrás, eu estava no meio da minha carreira como freelancer, e desde então ele passou a ser uma renda extra, além dos meus serviços como freelancer. Aqui está a renda do último mês. Você pode estar pensando, nossa, que baixo, Victor, você ainda tem um sócio. Sim, mas assim, no geral,
os ganhos dos canais oscilam muito e a gente não está num bom período assim de ganhos esse mês. Mas se você colocar aqui ao longo de todo o período, você vai ver que desde quando começou a monetizar, ó, lá pro dia 20 de março de 2022, o canal já rendeu R$69 mil. Estamos quase chegando a 100 mil inscritos atualmente, com 15,5 milhões de visualizações. Só para a gente ter uma noção de base de cálculo, né, para ver o quanto que isso acrescentou na minha renda como freelancer ao longo desses últimos 3 anos, vamos fazer uma conta básica aqui, arredondando, tá? 1.552, obviamente eu tenho meu sócio, então a gente divide por 2, e eu vou dividir isso aqui ao longo de 3 anos, que daria 36 meses. Dividido por 36, dá uma renda média de R$960 por mês. É um valor considerável, R$960 por mês. É claro que nós temos despesas, só que aí engloba todos os canais no geral. Então a gente não analisa isso canal por canal, e sim a rede de canais, né? Mas como no canal brasileiro sou eu que apresento atualmente, sou eu que narro os vídeos, então realmente eu não tenho gasto logístico com esse canal. Meu sócio edita, roteiriza, edita, eu narro e apresento os vídeos atualmente. Então não temos gastos com esse canal, então podemos arredondar em R$960 que eu ganhei com esse canal por mês ao longo de 3 anos. É claro que isso variou muito ao longo do mês, tá? Teve mês que eu ganhei 2.500, tem mês como esse daí que a gente vai ganhar uns 350. Mas isso, no geral, acontece com basicamente todos os canais. Agora vamos para o próximo canal na timeline, que depois de um tempo a gente criou o canal em espanhol, que aí é o nosso segundo maior canal atualmente. E o canal em espanhol esse mês já está bem melhor que o brasileiro, apesar da gente só ter postado 2 vídeos esse mês. Está mais de R$2.000. E se eu colocar todo o período, vocês vão ver que ele rendeu mais do que o canal brasileiro. Ou seja, isso tendo existido há menos tempo que o canal brasileiro, porque a gente criou um tempo depois, né? Aqui, ó, a gente criou em 2023, ó, abril de 2023, mais ou menos. Então, só com base nisso aqui, vocês já podem ver que ele já rendeu até um pouco mais do que aquilo que a gente viu lá no canal brasileiro. Só que aqui a gente contrata um locutor em espanhol, um locutor nativo, então é um gasto considerável para o canal. Ainda assim, continua sendo bem interessante, porque a gente paga em média uns R$300 por vídeo, por narração que ele faz, ele traduz e narra, ainda assim é um valor considerável. Por exemplo, esse mês que a gente só postou 2 vídeos, então a gente só pagou R$600 para ele, e ainda assim o canal deu quase 2.200, certo? Então também, sem contar que é um reaproveitamento de conteúdo, né? A gente pega a base da edição, muda a narração, e no máximo muda alguns aspectos ali da edição, como o texto que vai na tela e esse tipo de coisa, só o que é realmente essencial, porque o projeto de edição é o mesmo. Então se a gente demora 5 dias para editar o vídeo completo em português, para adaptar para espanhol é só mais um dia. E a gente tem mais um vídeo, mais uma receita, mais uma fonte de renda. O próximo canal que a gente vai ver é o canal em inglês. O canal em inglês ele foi um pouco conturbado, assim. Primeiro a gente começou com um amigo meu narrando, depois a gente tentou voz artificial, depois a gente tentou uma amiga minha, professora de inglês, e atualmente a gente está com um locutor nativo também. Ainda assim, ele gera uma receita significativa. Olha só postamos um único vídeo esse mês e ele está aí rendendo R$3.000 por mês. É muita coisa, porque o AdSense ele varia de acordo com a língua e com o nicho, né? Com o nicho vocês já sabem, cada nicho dá um valor diferente. Mas a região onde as pessoas moram, as pessoas que estão te assistindo, também influenciam no quanto você ganha em cada língua. Porque, por exemplo, o poder de compra das pessoas que estão nos Estados Unidos é muito maior que o poder de compra das pessoas aqui no Brasil. Então, a receita, a chance das marcas lucrarem com os anúncios em cima do seu vídeo é maior. Então, consequentemente, você ganha mais. É claro que eu estou simplificando tudo aqui, até porque eu não sou nenhum especialista em YouTube. O objetivo desse canal não é ficar falando sobre partes técnicas do YouTube, mas mostrar para você alguns aspectos da minha carreira como freelancer e o que eu recomendo que você faça. Então, ó, esse mês está rendendo R$3.000 aqui o canal em inglês. Se eu colocar todo o período, também vai dar aproximadamente ali
que a gente já viu nos outros canais. R$72 mil e ele foi criado depois do canal em espanhol. Então vejam bem, aqui a gente criou ele, a gente postou um vídeo, mas depois ficou um tempo sem postar, então você considera que começou a partir aqui de outubro de 2022. Então perceba uma coisa, os canais internacionais eles estão rendendo mais dinheiro que o canal brasileiro, mesmo eles tendo sido criados posteriormente. E se você ver a quantidade de visualização, o canal brasileiro tem mais de 15 milhões de visualizações, enquanto o canal em inglês tem 3,8 e rendeu mais que o canal em português. Então, a diferença é discrepante. Então, se você tem alguma forma de aproveitar o seu conteúdo em outra língua, você vai estar reaproveitando o que você já fez e aumentando as suas chances de monetizar em cima disso, seja num blog, num TikTok, enfim. E por último, o canal mais recente, que esse daqui também deu trabalho, que é o canal em francês. O canal em francês também, rendendo mais que o canal brasileiro, postamos 2 vídeos aqui. O interessante do canal em francês é que ele é o nosso único canal que utiliza voz artificial, porque os locutores em francês realmente eram um investimento significativo pagá-los para fazerem a dublagem do canal. Então a gente ponderou sobre o investimento e acabamos optando por utilizar vozes de inteligência artificial e tem dado bastante certo. Porque os caras trabalham com euro, né? Então qualquer valor para eles, que é tipo, sei lá, 80 conto, só que é 80 conto em euro, o que pra gente é quase R$600, então não estava compensando. Então, por esse motivo e só por esse motivo, a gente usa inteligência artificial para narrar os vídeos, mesmo que não seja a nossa preferência pessoal. A gente adoraria que tivesse um locutor aqui, só que infelizmente a gente não tem tanta grana assim para fazer uma coisa dessa, né? Então, basicamente, esqueci de mostrar durante todo o período, né? Ele é o canal mais novo, mas já rendeu R$24 mil, mais de R$24 mil, né? E 10 mil inscritos por 1.700.000 visualizações. Assim como o canal em inglês, a gente postou um vídeo aqui no início, depois ficou muito tempo sem postar, e a gente voltou aqui em 16 de julho de 2024. Olha só, o canal está completando apenas um ano e já rendeu R$24.700. Vamos fazer umas continhas aqui, 24.600 dividido por 2, para mim e para o meu sócio, dividido por 12 meses. Olha aí, o canal em francês também já deu uma média maior do que o canal brasileiro. Só que é o seguinte, eu não quero iludir vocês aqui não, a gente tem gastos logísticos, tá? Tem vezes que a gente contrata editor para editar algum vídeo, quando a gente está com a demanda apertada. A gente contrata o locutor em francês, a gente contrata o locutor em inglês, então tem custos consideráveis. A gente tem que estar sempre com um computador bom, por exemplo, meu sócio também comprou um Mac, igual eu também tenho um Mac aqui. Então são investimentos também que a gente precisa em equipamentos para continuar mantendo a qualidade dos canais. Então tudo tem gasto. Se pôr na ponta do lápis é bem menos do que eu ganhei, mas ainda assim considera-se aí que eu costumo ganhar por mês com os canais do YouTube R$3 mil ou mais. Então agora você pode estar se perguntando, nossa Victor, mas se você está ganhando pouco mais de R$3 mil por mês com o YouTube, por que você ainda continua como freelancer? Porque, como eu já disse no início do vídeo, eu estou ganhando muito mais como freelancer agora do que quando eu não tinha os canais do YouTube. Para mim tem um benefício muito interessante eu continuar trabalhando e prestando serviço e ainda continuar produzindo conteúdo igual eu estou fazendo aqui para vocês. E esses 4 canais são canais antigos, monetizados, e o freelancer, eventualmente, eu quero que se torne a mesma coisa, mais uma fonte de renda, e não vai ter relação nenhuma com os canais de cultura pop, vai ser mais uma fonte de renda diferente, outro conteúdo, outro nicho, e possivelmente a renda do canal freelancer vai ser ainda maior do que o canal de cultura pop, porque é um nicho que paga melhor do que cultura pop, porque todo mundo assiste um vídeo de cultura pop, mas agora um vídeo específico sobre o freelancer, aí meus amigos, é só você que está aí de casa me assistindo, que quer largar o CLT. Então, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também quer fugir do CLT. E se você quer acelerar ainda mais esse processo de fugir do CLT, você sabe que aqui na descrição ou no primeiro comentário fixado tem o Vida Freela, que é o meu treinamento completo, onde eu ensino por A mais B tudo o que você precisa fazer para se tornar um freelancer requisitado
e se destacar no mercado e ter uma carreira de sucesso, assim como eu tive. Vai lá no site, está tudo explicadinho direitinho o que o curso contém e eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.